Olá, boa tarde, pessoal. Quero ler para vocês nessa tarde o versículo da palavra de Deus para meditação no seu coração e falar para você sobre a aparência. Se você é daqueles que gosta de julgar as pessoas pela sua aparência, pelo seu modo de agir, de falar, de vestir, de ser, essa palavra é para você entender que quando Deus chama uma pessoa, Ele não está preocupado com a aparência, não está preocupado com a maneira dela comer, beber, vestir, mas sim com a alma e o coração dela. Amém? Vamos ler a palavra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido esses. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram os seus jovens? E disse ainda: Falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: Então manda chamar, porque ninguém assentar em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou buscar ele e trouxe. Era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. Ele disse ao Senhor: Levanta-te e unge, porque esse é meu. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aqui fala sobre a unção de Davi. Aquele garotinho ruivo, pastor de ovelha, que vivia lá no pasto, cuidando das ovelhas do pai dele. Ninguém dava valor para ele. Os irmãos dele eram homens de guerra, de bom porte, E sempre que eles vinham de guerra, Davi que acho que servia eles, Davi que fazia tudo ali, Mas foi aquele menininho que foi chamado para ser um grande rei de Israel, E ali Samuel, profeta, Deus falou para Samuel: você vai na casa de um homem chamado Jessé, ele mora num lugar assim, você vai lá e você vai, um dos filhos dele, você vai ungir para ser rei de Israel. Ali ele foi, chegou lá, Jessé apresentou para ele seus 7 filhos para poder Samuel ungir um deles, mas o Senhor não escolheu nenhum. Aí o Senhor falou para Samuel: você vê como os homens vê, mas eu conheço o coração, Eu conheço o coração. Eles eram bonitos, eram fortes, formosos, serviam um rei, Eram soldados, mas Deus não escolheu nenhum deles. Aí Samuel falou: mas já acabou seus filhos, só esses 7 que você tem? Aí Jessé falou assim: tem um ainda aí, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel falou: pois ninguém vai sentar em volta da mesa até que ele venha aqui. E ele mandou chamar Davi. Davi veio e ali Samuel ungiu a Davi, para futuramente ele ser o rei de Israel. Claro que ele teve que lutar muitas batalhas, teve que aprender a ser um bom soldado para poder se tornar um rei um dia. Mas ali naquele momento ele foi ungido, porque Deus já tinha um plano futuro na vida daquele jovem. E quem era Davi? Um simples garotinho ruivo, cuidava de ovelhas, mas ele estava ali no pasto adorando o Senhor, cuidando da ovelha do pai, mas ao mesmo tempo ele louvava o Senhor. Quem escreveu muitos salmos? Foi Davi. O Salmo 23, foi Davi que escreveu o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que ele fez esse salmo? Que ele se via como uma ovelha diante de um grande pastor, que é o Senhor nosso Deus, Então ele trabalhava com alegria, louvando ao Senhor. E ele protegia as ovelhas do pai dele, Uma vez ele até lutou contra um leão, contra um urso, tirou a ovelha da boca do leão, das garras do urso, para livrar ali a ovelha, como um pastor que cuida do seu rebanho. Ele cuidava bem. Então ele via Deus como um pastor que livrava ele, que protegia ele. E ele fazia cânticos e salmos ao Senhor, Tocava a sua harpa, louvando e glorificando a Deus. Então Deus tinha um plano na vida daquele garotinho ruivo. Às vezes a casa dele, o pai, a mãe, os irmãos não valorizassem muito ele. Às vezes eles via ele um rapazinho sem futuro, Ele só prestava para cuidar de ovelhas mesmo.
Mas Deus não, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o que está no coração. Aí tem uns pregadores de doutrina humana por aí que falam assim: Deus por acaso é açougueiro? Eu já ouvi isso, gente. Olha a ignorância da criatura. Deus não é açougueiro para querer só o coração, não. Deus quer a pessoa toda, o corpo todo. Quando a palavra de Deus fala que Deus conhece o coração, não quer dizer que é esse coração aqui, que é cheio de sangue, que está batendo aqui dentro, não. É a sua alma, o seu interior. Deus conhece o interior do homem, os pensamentos, entendeu? É esse coração que a Bíblia está falando. Deus, ele sonda os corações, ele conhece nosso coração, nosso pensamento, nosso agir. Você está entendendo? Então, é esse coração que a Bíblia fala. E Deus, ele quer salvar o teu corpo, sim, a tua alma, o teu corpo e o teu espírito. Só que Deus, ele não está preocupado com o que você come, com o que você veste. Você está entendendo? É lógico que um cristão tem que saber se vestir, principalmente a mulher, né? Claro que uma mulher cristã tem que andar, a palavra de Deus fala que é com ordem e com decência. Um cristão, ele tem que ter decência diante da sociedade, diante da igreja, da onde ele estiver, ele tem que ter decência. Só que existe muito no meio, né, evangélico mesmo, né? Eu sou evangélica, graças a Deus, mas eu tenho visto muito no meio dos evangélicos, muitos perseguindo o outro por causa de doutrina. Não, eu tô certo, você tá errado. Não, ó, aquela igreja ali tá certa e aquela tá errada. Por quê? Porque aqui é porta larga, ali a porta é estreita. Gente, a porta estreita é Jesus. Não é placa, nem denominação, nem congregação. É Jesus. Ele diz que eu sou a porta, né? Então, é pela porta estreita, é Jesus. Então, você tem que é mulher, que é homem, tem que saber andar com decência. Existem roupas, né, terríveis por aí que as pessoas vestem que você vê que não tem decência. Mas existem roupas que não vai mostrar, acarretar, atrapalhar a vida da pessoa. Você tá entendendo? Então eu falo para você, nessa tarde, Deus, ele quer transformar você de dentro para fora. Pare de julgar a aparência das pessoas. Pare de julgar porque você é de uma denominação que usa assim e aquela usa assado. Não importa. Ele é teu irmão em Cristo. Cristo morreu por você e por ele também. Então para de apontar a vida dele, se usa calça, se usa maquiagem, se usa paletó, se usa camiseta. Não importa. E se ele estiver vestindo indecente ou estiver usando aquilo que você acha que não é, problema dele com Deus. Deixa que o Espírito Santo é que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Deixa que Deus vai trabalhar na vida daquela pessoa. Não cabe você querer empurrar naquela pessoa as suas doutrinas humanas. Você tá entendendo? Não adianta você ficar falando, não, para você ir para o céu, você tem que usar isso, usar aquilo outro, largar isso, largar aquilo outro. Quem é você para julgar? Quem é você? É o Espírito Santo que vai convencer aquela pessoa e mostrar para ela a palavra. Manda a pessoa estudar, ler a palavra. Não o costume que você aprendeu na igreja, que talvez você congregue, não, mas na minha igreja é assim, tem que usar isso, tem que usar aquilo, tem que parar com isso, tem que parar com aquilo. Não, manda a pessoa ler a palavra. É a palavra que vai ensinar como você ou a pessoa deve andar. Você está entendendo? Vou contar um pequeno testemunho para você entender melhor. Não, 2. Na minha própria vida. Já fui muito julgada pela minha aparência, pelo meu cabelo, entendeu? Pelo meu jeito de vestir, de ser. Mas eu vou te contar, por pessoas que se dizem cristãs. Mas presta atenção nesse testemunho. Há mais de 20 anos atrás isso aconteceu.
mais ou menos uns 22 anos. Eu perdi o meu pai em 99, mais ou menos isso, 22 anos. E meu pai morreu e deixou aqui o terreno, a casa que a gente mora, não tinha nenhum documento que era nosso, entendeu? Não tinha escritura, não tinha nada. E a gente precisava fazer o imposto no nome da minha mãe, mas não tinha escritura para fazer esse imposto. A gente só tinha um papel de um homem que vendeu para o meu pai, e esse homem falou que ele comprou esse terreno de um homem chamado Josias. E esse Josias já não morava mais aqui, eu nem sabia onde esse homem vivia e existia. Aí, eu conversando com uma vizinha minha, ela me deu o endereço de um senhor que mora em Barueri, que era para mim na casa desse senhor, que ele sabia aonde a irmã, a família desse Josias morava. Eu fui lá, fiz amizade, né, com esse senhor, com a família desse senhor, e ele me levou até em Osasco, onde mora a irmã desse homem chamado Josias. E eu estive lá, cheguei, batemos na porta da casa da mulher, ela abriu. Aí esse senhor que estava comigo perguntou para ela se o Josias, onde o Josias andava, se ele morava por ali perto. Ela falou assim, ele saiu, ele tá aqui comigo, ele saiu, mas ele vai embora amanhã, ele vai embora para bem longe, né? Acho que para Mato Grosso. Né? Ainda bem que vocês tiveram sorte de achar ele, né? Daqui a pouco ele tá aí, mas podem entrar. Aí eu entrei com esse senhor. E naquela época eu congregava numa comunidade chamada Leão de Judá. Muitos conhecem, né? Então, era da Leão de Judá. E lá Leão de Judá não tem usos de costume de roupa, de aparência. Eu tava, né? Eu tava de brinco, batom, entendeu? Calça, o cabelo aparado, né? E entrei, eu não falei quem eu era, só falei, meu nome é Luzinete. Aí eu expliquei para ela, eu chamo Luzinete, eu sou filha de um homem que comprou, não, sou filha de um senhor que comprou um terreno, e só que meu pai morreu e deixou sem documentos, então tô procurando seu irmão para poder fazer esses documentos. Só que a mulher não olhava para mim. Eu achei estranho. Ela não conseguia encarar meu rosto. Ela olhava assim pro chão, sabe? Olhava pro chão. Aí depois ela foi pra beira da pia, começou a lavar a louça e mandou a gente sentar lá na sala. Aí ela lavando a louça, né? A cozinha e a louça era tudo junto. E ela lavando a louça, aí a gente sentou. Aí ela lavando a louça, ela fez uma seguinte pergunta pra mim. Ela falou assim, você é evangélica, né? Eu falei, sim, sou. Como é que você percebeu isso? Falei pra ela. Ela falou assim, eu percebi quando você chegou na porta que eu te olhei, eu já vi que você era evangélica, eu já vi nos seus olhos. Você tem um brilho nos olhos, eu já percebi. Aí ela falou assim, que eu sou desviada. Eu sou desviada do caminho, eu conheci a palavra. Agora você tá vendo? Ela não viu, ela não... o brinco, ou o batom, ou a maquiagem que estava em mim, não impediu daquela mulher perceber que eu era cristã. Você tá entendendo? Ela era desviada. Ela nunca me viu na vida. Ela morava lá em Osasco e eu moro em Jandira. Ela percebeu. Você tá entendendo? Eu falei para ela, então volta para Jesus, tá? Expliquei. Até que o irmão dela veio e a gente resolveu o negócio. Então ela percebeu que eu tinha o brilho. Ela não foi o que eu estava vestida, como eu estava, que fez ela ver o brilho de Jesus em mim. Ela viu o brilho, entendeu? E uma outra feita também, né? Eu tinha uma doceria aqui em cima, vendia doce. Aí eu conheci uma moça que ela era da congregação. Ela tinha um cabelo enorme. Gostava muito de conversar com ela. Eu não faço acepção de cristão de igreja nenhuma. Todos para mim professor Jesus como seu salvador, né? Se professa a mesma fé que eu, amém. Independente do costume. Aí eu gosto muito dela, né? Eu conversava muito com ela. Aí um dia eu sonhei que ela chegava até mim no sonho. Olha só que sonho. Chegava até mim e dizia assim, Luzinete. Aí ela pegava os cabelos e falava assim, olha, eu vou ser salva, por causa dos meus cabelos como é comprido. Aí eu falava assim, eu também vou ser salva, meu cabelo é curto, mas eu sou salva, é pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é pelo meu cabelo,
Aí ela ficava assustada assim. Aí eu acordei. Nisso que eu acordei, esqueci o sonho. Aí eu fui vender doce. Aí tô lá em cima, ela chega. Ela chega, eu nem tava lembrando do sonho. Aí nós começamos a conversar. Ela falou que o irmão da igreja dela morreu, aí só que morreu no hospital, aí tava sem o véu. Tinha que pôr o véu na cabeça para poder morrer, né? Aí disse que soltaram o cabelo, que ela tinha um cabelo muito grande, e soltaram o cabelo da irmã, jogaram o cabelo para frente para simbolizar o véu, né? Aí nós começamos a conversar e ela falou assim: ainda bem, né, que fizeram isso, senão como é que a irmã ia ser salva? Aí na hora veio o sonho, eu falei: meu Deus, não é que o sonho virou realidade? Aí eu falei para ela exatamente como o sonho falou. Falei: filha, não tem nada a ver. Ela morreu com Jesus, não importa se soltasse o cabelo ou não. Porque ela é salva não é por causa do cabelo, ela é salva pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ela, oxe, falei: filha, tá na Bíblia. Vai ler a Bíblia, tá na Bíblia. Aí ela ficou assim assustada, né? Não é que o sonho virou realidade, gente. Eu sonhei, cumpriu no outro dia, a mesma coisa. Então, ó, eu vou ler para você. Abre aí no livro, no que eu tô falando aqui. É Efésios. Livro de Efésios 2:8. Efésios 2:8, que fala sobre isso, ó. Porque pela graça sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Você tá entendendo? Então nós somos salvos pela graça. O que é graça? Graça é favor não merecido. É o que significa graça. Você não merecia ser salvo por causa dos seus pecados, mas o Pai Celestial deu seu único filho na cruz do Calvário para morrer por você e por mim. Nós não merecíamos essa salvação. Você está entendendo? Mas nosso Deus é tão bom que Ele deu Jesus para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, não é o cabelo que me salva. Claro que o cabelo é honra, simboliza a honra, sim. Mas não tem nada a ver com salvação. A minha veste não me salva. Então você está entendendo? O que eu como, o que eu visto, a casa que eu moro, se eu tenho estudo, se eu não tenho. Você está entendendo? Isso não tem nada a ver com a minha salvação. Mas é a graça de Jesus sobre mim. Ele morreu pelos meus pecados. Porque pela graça, pelo favor, graça significa favor, pelo favor de Deus nós somos salvos. Isso é por meio da fé, você ter fé. Isso não vem de vós, ó, não vem de nós, é dom de Deus. Ó, não vem das obras para que ninguém se glorie. O que é glorie? Se exalte. Ah, eu sou salva porque meu cabelo é grande. Ah, eu sou salva porque eu sou boazinha. Olha, eu faço bem pros outros. Olha, eu dou cesta básica. Eu alimento os necessitados. Olha, entendeu? Olha, eu uso saia. Eu sou salva porque eu uso saia, eu uso vestido. Entendeu? Eu sou salva porque eu não uso maquiagem. Eu sou salva, olha, porque olha como a minha aparência parece uma santa. Uma vez uma irmã falou pra mim, eu falei: meu Deus, como é ignorante. Sabe o que ela falou pra mim? Uma irmã conhecida, ela falou assim, ó: se eu não for salvo, ninguém vai ser. Eu falei: por que você tá falando isso? Porque olha pra mim, eu não uso maquiagem, o meu cabelo nunca cortei, né? As minhas vestes é assim, saia comprida lá embaixo, arrastando o chão. Então, se eu não for salva, ninguém vai ser. Falei para ela: meu Deus, como é ignorante, misericórdia. Então, existe muita ignorância por aí, porque falta de conhecimento. A palavra de Deus fala assim, Jesus fala assim: meu povo erra por não ter conhecimento, né? Então as pessoas se apegam muito a doutrinas humanas, entendeu? Não que, olha, se você quer usar sua saia, amém, irmã, glória a Deus. Irmão, você quer usar sua calça, amém, desde que seja decente, com decência, né? Porque Deus me perdoe que eu tô dizendo, mas existem umas saias por aí que a mulher é a mesma coisa de estar pelada. É 1000 vezes colocar uma calça para se proteger do que certas roupas que às vezes você acha que aquilo mostra que é decente e não é coisa nenhuma. Você tá entendendo?
Então é com ordem e decência. Mas nunca julgue uma pessoa porque ela tá de calça ou porque ela tá de maquiagem. Claro, uma maquiagem leve, não uma maquiagem que... Porque tem gente que tudo extrapola. Tudo que é extrapolado já não provém de Deus. Tudo que é demais já não provém de Deus. Tudo tem a medida, né, certo. Uma mulher, não é pecado a mulher se adornar, se arrumar. Não, não é pecado. Não tem nada a ver isso. A rainha Esther. Você acha que a rainha Esther, na Bíblia, fala sobre a história de Esther? Ela entrou de qualquer jeito na presença do rei? Não, ela não entrou de qualquer jeito na presença do rei. Né? Ali era um ano a mulher se arrumando para se apresentar diante do rei. Então, o rei escolheu uma delas para ser a rainha. E chegou a vez de Esther, ela foi, né? E ela foi escolhida. Você acha que ela foi de qualquer jeito? Claro que não. E você acha que quando o povo de Israel foi perseguido pelo inimigo chamado Amã, você acha que ela entrou de qualquer jeito na presença do rei para pedir pela vida dela, a vida do povo dela? Claro que não. A Bíblia fala que ela ficou 3 dias jejuando, depois no terceiro dia ela colocou as vestes reais, colocou a coroa de rainha sobre a cabeça, que é um adorno. Com certeza ela se adornou para apresentar diante do rei. Não foi de qualquer jeito desarrumada, não. E ela não pecou por isso, não. Deus usou ela para salvar Israel. E Rebeca, né? Rebeca também foi escolhida para ser, né, a mãe ali de Isaac. Ela foi escolhida quando o servo de Abraão foi buscar a noiva para Isaac. Ele encontrou Rebeca na beira do poço e ele orou, né? Ele orou assim que se Deus enviasse uma moça para dar água para ele para os camelos, ia ser escolhida. Aí veio Rebeca, deu água para ele para os camelos. Aí o que ele deu de presente para ela? Braceletes de ouro. Sabe o que é bracelete de ouro? É pulseira. Hoje a gente usa aquelas pulseiras fininhas. O bracelete ele pega assim, ó. É um tanto assim, ó. Bracelete de ouro, pendentes, são brincos, entendeu? Vestidos de festa. Deu um monte de coisa para ela. E ela aceitou. Ela pecou porque ela pegou? Não. Não, de maneira alguma. E ela foi ser, né, a mãe de Isaac. Ela foi, se casou, né? A mãe de Isaac, ela foi e se casou com Isaac. Então, a gente tem que vigiar muito, né, com essas coisas. Parar de ficar julgando as pessoas pela aparência, você tá entendendo? A aparência não vai levar ninguém pro céu. Ó, eu vou ler aqui mais um versículo para você. Mateus 23. Vamos abrir lá em Mateus 23. Abra sua Bíblia em Mateus 23. Versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Você tá vendo? Jesus falou, os fariseus, eles andavam todo na polpa, todos arrumados, chique, mas o coração estava podre, entendeu? Então a aparência não tem nada a ver, você tá vendo? O importante é a alma, o seu interior, entendeu? O seu interior. Então, vamos deixar toda a hipocrisia, né? É hipocrisia que fala, de lado, todo julgamento de lado. Irmãos, Jesus está voltando. É tempo da gente dar as mãos. É tempo da gente unir a nossa fé em Jesus Cristo. Parar de ficar julgando os outros, tá? Principalmente se for irmão na fé. Até aquele que não é irmão na fé, você não deve julgar, porque Jesus pode salvar ele também, e aí? Né? Então é tempo da gente dar as mãos, buscar o Senhor em espírito e em verdade. Eu tenho outro testemunho para você. Eu já contei, né, nos meus vídeos, que Jesus me curou do pulmão. Eu tive muitas e muitas pneumonias. E eu lembro um dia que eu estava ruim na cama com essas pneumonias. Sabe o que aconteceu? A minha mãe levantava cedo, abria a porta. Daqui a pouco
batendo no portão. É aqui que mora a irmã Lucinete, nós vamos orar por ela. Pode entrar. Era a quadrangular, a igreja quadrangular. Entraram no quarto, aquele monte de pessoas que eu nunca nem vi. Oraram por mim, foram embora. Daqui a pouco de tarde, minha mãe saiu na porta. Aqui que mora a irmã Lucinete, nós vamos orar por ela. Que igreja que é? Assembleia de Deus. Pode entrar. Orar e ir embora. Quando de noite, nós viemos aqui orar pela Lucinete, Leão de Judá. Pode entrar, orar. No outro dia a mesma coisa. Ver irmãos de Barueri, jovens que eu nunca nem vi, orar por mim. Veio. Leão de Judá, Deus amou, Assembleia de Deus, Batista. Você tá entendendo? Presbiteriana. Todos vieram orar pela irmã Lucinete. Pessoas que eu nem sabia, pessoas que eu conhecia, pessoas que eu também não conhecia, vieram orar por mim. E cada um de uma denominação diferente. Até da congregação. Uma dentista da congregação, doutora Dulce, ela disse que orou por mim também. Você tá entendendo? Então, você tá vendo como é? Por quê? Porque eu não faço acepção de pessoas. Eu visito os nossos irmãos de outras denominações. Já fui na congregação, já fui na Deus é Amor, já fui na Batista. Você tá entendendo? Já cantei, já louvei o Senhor em todas essas denominações. Então, eles me têm muito por apreço, eles gostam muito de mim. Não porque eu seja melhor do que ninguém, não porque eu sou alguma coisa, não. Sou pequenininha. Mas é porque eu gosto de mostrar para as pessoas que a fé em Jesus Cristo não faz a separação, entendeu? De irmãos. Nós todos somos irmãos. Lá no céu não vai ter separação. Aqui vai ficar sempre, aqui vai ficar Batista, aqui vai ficar Deus é Amor, aqui vai ficar isso. Não. Lá no céu vai subir um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você está entendendo? Pela graça de Jesus nós somos salvos. Quem tem essa graça da salvação do Senhor na sua vida é que vai ser salvo. Não importa a denominação e a placa. Entendeu? E a oração desses santos que vieram da minha casa me levantou, me pôs de pé. Hoje eu consigo louvar a Deus, que não era nem para me ter fôlego para louvar. Por quê? Porque muitas pneumonias era para estar debaixo da terra, não era para estar aqui não, contando esse testemunho não. Mas eu estou aqui para falar isso para você. Deus me permitiu, me dá vida, decanta labachuri, eu dou glória. Deus permitiu, me dá vida para falar para você. Tem amor no teu coração. Se você vê que o teu irmão está errado, não julga ele não. Ora por ele, mostra a palavra para ele, ensina a palavra para ele, que é a melhor coisa que você faz. Para de ficar julgando, para de ficar condenando as pessoas. Isso é feio. Você não tem esse direito. Deus não te deu esse poder. É só Jesus que tem esse direito. Ensine a palavra, fala do amor de Deus. Às vezes o novo convertido está chegando agora na casa do Senhor, você já quer que ele entre conforme a sua vontade, nas doutrinas da sua vontade. Não é assim não. Ensina para essa ovelhinha a palavra, que ela vai aprender, que ela vai entender o querer de Deus na vida dela. Amém? Então nessa tarde eu quero deixar isso para você. Tenha mais amor no coração e não julgamento. Amém? Ame para que você possa ser amado. Não seja um crente ranzinza que acha que a santidade tem que ficar assim, ó. Tem uns crentes, uns cristãos que você olha para a cara dele e dá um sorriso, assim, ó. Ele acha que a santidade está na cara feia. Você está entendendo? Te olha de cima e embaixo como se você não fosse nada. Você está entendendo? Não. Sorria. Jesus te ama. Larga a mão de ser azedo, meu irmão. Larga a mão de ser azeda. Azedume. Deixa pro limão, pra laranja, que é azeda. Seja doce como mel, sorria. Jesus te ama, viu? Ó, Jesus te ama, sorria. Mostra o amor de Cristo para este mundo. Mostra que você é o sal da terra, a luz do mundo. Como é que pode o sal da terra, né, não salgar sem insosso? Para nada presta, tem que se jogar fora, porque não presta, não salga. E a luz? Uma luz apagada vai clarear?
Se você pegar a sua luz e esconder ela debaixo de alguma coisa, debaixo da mesa, de uma gaveta, ela não vai brilhar, não. Você tem que mostrar para o mundo. Você é luz. A luz de Jesus. A luz tem que estar na sua maneira de agir, na sua maneira de ser, no seu amor que você demonstra para com o próximo. Você está entendendo? Essa é a verdadeira luz. Aleluia. O amor de Deus, mostrar o amor de Cristo através das obras e através da fé, né? Então, que a graça do Senhor Jesus continue sobre a sua vida, que você venha a fazer o querer de Deus, conforme a vontade de Deus e não conforme a sua, né? Porque às vezes você quer fazer conforme o teu querer, você quer mostrar para as pessoas do seu jeito, mas não é do seu jeito, é do jeito de Deus, tá bom? Nessa tarde eu deixo essa mensagem para você. Um beijo no seu coração. Boa tarde. Amém.